O Dia a Dia da Política Entrevista conversa hoje, excepcionalmente, com o deputado federal Rodrigo de Castro, que acaba de assumir a presidência do União em Minas Gerais. Olá, deputado, prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer estar aqui, Berta, com você, que é uma jornalista tão respeitada em Minas e aqui na Rádio Itatiaia, um símbolo para todos nós. Deputado, como vai se posicionar a União na sucessão mineira? Até aqui, o deputado federal Marcelo de Freitas, que vinha conduzindo a legenda, sinalizava um apoio ao governador, ao grupo do governador Romeu Zema, portanto, ao vice-governador Matheus Simões. Agora, essa orientação do partido muda? Olha, Berta, primeiro dizer que o quadro em Minas está completamente aberto, né? A gente não tem nem a definição ainda das candidaturas. Por sua vez, União Brasil aqui, a gente tem uma liderança política que é a nossa referência, que é o prefeito da capital, Álvaro Damião. Temos o prefeito de Betim também, enfim. E há uma certeza por parte da direção nacional que esse processo será liderado pelo Álvaro Damião. Então, a gente, ele tem tido conversas com todo mundo, a gente está junto com ele para fazer esse trabalho, e há uma preocupação primeira, com a nossa chapa de deputado federal e de deputado estadual. E, paralelo a isso, a gente tem um compromisso aí com o senador de caminharmos para o Senado com Marcelo Aro, e posteriormente a gente vai avaliar essa questão de governo de Minas até quando o quadro estiver mais claro. Esse compromisso para o Senado vincula a legenda ao compromisso para a sucessão estadual ou não? Não necessariamente. É claro que há uma conversa também e um diálogo com o vice-governador Matheus Simões, o presidente do PP, um dos partidos da federação, é um deputado que, inclusive, está dentro do projeto do Matheus Simões, deputado Pinheirinho. Mas, de nossa parte, a gente tem conversado com outros também atores políticos nesse momento e esperando o quadro caminhar um pouco mais, ficar mais claro, um pouco mais claro. Pois é, há uma federação, União Sim. PP, que ainda não foi formalizada, mas está sinalizada, ela vai acontecer junto à Justiça Eleitoral. Como é que vai ser a condução dessa federação em Minas Gerais? Olha, a condução vai ser por parte do prefeito da capital, Álvaro Damião. Ele vai liderar a federação? Ele vai liderar essa federação. Isso já foi dito publicamente pelo presidente Rueda, também pelo presidente Ciro, os presidentes dos dois partidos, diversas vezes. Então, nós estamos ainda no momento de, igual você falou, de formação da federação, e paralelo a isso, as eleições chegando. Então, o primeiro para casa nosso é nos debruçarmos, que a gente tem até o prazo por conta das filiações partidárias aí, da janela eleitoral, de montarmos chapas para deputado federal e deputado estadual. Então, essa é a nossa prioridade no momento. Posteriormente, é claro, e paralelamente também, nós vamos conversar sobre a questão de governo do Estado, mas ela não é uma questão tão premente, porque a gente tem o prazo agora da janela. Esse sim é um prazo que desafia todos os partidos. Deputado, no plano nacional, a gente está vendo que a Federação União PP também está tendo divergências em vários estados, inclusive em relação ao apoiamento para a disputa presidencial. Como é que está hoje, dentro do União, essas tendências em relação à sucessão presidencial? Olha, Berta, é natural que num país continental como o Brasil, em cada estado você tem uma realidade diferente. E de dois partidos aí, quando a gente fala especificamente do União, que é um partido muito grande, é a terceira bancada da Câmara hoje, juntamente com o PP, que é outro partido também, a quarta bancada, então naturalmente você tem posições bastante distintas. Em diferentes regiões, inclusive, quando a gente pensa no Nordeste é um perfil, quando você vai para o Norte, enfim, há essas diferenças. E eu vejo hoje no partido um movimento em que está se delineando aí a opção de nós abraçarmos uma das três, por enquanto são, vamos dizer aí, 3 candidaturas, se o PSD realmente for com o seu projeto, e aí você tem aí a candidatura do Flávio Bolsonaro e do presidente Lula, mas há cada vez mais uma voz interna no partido pedindo para que o partido fique equidistante nesse momento em que há a disputa para as eleições aí legislativas.
Nós tivemos também notícia, informação que o próprio presidente do PP, Ciro Nogueira, que é uma voz muito atuante no campo da oposição, em conversas também com o presidente Lula para tentar alinhavar um acordo no estado dele. Portanto, neste momento em que os mandatos legislativos estão em risco, o senhor acha que isso afeta as discussões para a sucessão presidencial e a sucessão estadual? Com certeza, nós somos um partido, principalmente, a gente não tem uma vice-presidência, não tem uma presidência, temos diversos governadores, temos deputados e senadores. Então, essa realidade local, é claro que ela fala mais alto, né? Então, lógico, a eleição presidencial tem um peso muito grande, mas no caso de Minas, nós queremos ver o quadro delineado em Minas Gerais. E assim vai Pernambuco, Roraima, enfim, aonde o partido está atuando. Então, por conta da característica do nosso partido, da característica do PP, há um movimento forte para que o partido fique neutro, pelo menos no primeiro turno das eleições. Deputado, E que, claro, sim. Isso não impede cada um de nós de termos as nossas posições. Sim. Deputado, como é que está a montagem de chapa? A gente tem ouvido muitos partidos se queixando da dificuldade de conseguir candidaturas femininas para essas chapas. Como é que está esse movimento dentro do União e do União PP, já que é uma federação, vocês estão discutindo juntos essa chapa, Sim. certo? Bom, Beta, primeiro dizer que sempre eu apoiei, inclusive as votações na Câmara, às vezes até perdendo, a maior participação feminina na política. Acho que a mulher tem que participar mais da política, a mulher acrescenta a política e no Brasil ainda a gente tem índices muito baixos de participação feminina. Ao mesmo tempo, e até um paradoxo, há uma dificuldade para você convencer e achar candidatas, né, mulheres. Isso é um desafio, não é segredo para ninguém, de todos os partidos em todo o Brasil. Nós temos um movimento forte aí de diálogo com o setor feminino, há um esforço de nós colocarmos mais mulheres nas chapas, é importante para nós, é importante para Minas, é importante para o Brasil, e há um desafio agora de montarmos chapas, principalmente quando você vê, quando você assiste a um cenário polarizado, em que em Minas, por exemplo, o PL, né, por conta aí da força do deputado Nicolas, tende a eleger uma bancada grande. O PT, juntamente com seus partidos, também tende a eleger um número, acaba que as outras cadeiras elas ficam bastante limitadas. Então, isso acirra a concorrência. Por isso que eu te falei, nesse momento, a gente está debatendo muito essa questão de chapas. Aí temos conversado com o deputado Pinheirinho, com o senador Marcelo Aro, com os prefeitos, né, todos os prefeitos de Minas Gerais, de maneira muito especial, com o Heron de Betim, com o prefeito da capital, com o Paulo Sérgio de Belândia, enfim, para a gente fazer o maior número possível de cadeiras. Claro que isso é o nosso interesse principal. Mas a gente também, ao mesmo tempo, nós estamos atentos aí ao quadro de Minas Gerais. Então, a gente, né, tem aí conversado com diferentes pretendentes a candidatos, né, gente que a gente às vezes nem se colocou ainda oficialmente, mas que os nomes já circulam, para que a gente possa ter uma escolha acertada também num momento tão crucial para Minas Gerais. Deputado, o que o senhor está dizendo é que essa polarização no âmbito do executivo, ela também se verifica na disputa proporcional, na disputa para a Câmara dos Deputados e a Assembleia? Ela não é tão forte como acontece no executivo, mas é claro que ela é uma realidade, né? O país está dividido, né? A gente, praticamente, você tem hoje repetidos aí um candidato Bolsonaro contra Lula, né? O Flávio dessa vez, mas é o quadro mais forte colocado até agora de uma repetição de polarização. Inclusive saiu uma pesquisa da Quest nesse sentido, né? Já indicando aí um caminho para polarização. Outros partidos tentam furar, o PSD fez um maior movimento nisso com essas três candidaturas, do Eduardo Leite, do Ratinho e do Caiado, mas o cenário posto até agora é a polarização e acaba que isso perpassa também nas eleições legislativas. Mesmo a gente não estando, né, ou com o PT ou com o PL, nós somos chamados a termos uma posição, claro. Deputado, há uma queixa generalizada entre os parlamentares, inclusive olhando para os resultados de 2022, principalmente os parlamentares, os deputados federais, né?
que a candidatura do Nicolas veio invadindo as bases territoriais e, de certa forma, sugando boa parte das votações que eram tradicionalmente desses parlamentares nesses territórios. Vocês estão preocupados que esse fenômeno venha a se repetir esse ano e que vocês que são mais territoriais, que fazem uma política mais focada ali, fiquem com a reeleição comprometida em decorrência dessa característica do voto do Nicolas? Olha, cada vez mais as mídias sociais têm um peso, né? Isso é inegável nas eleições de uma maneira geral. Isso não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno que a gente assiste aí em todo o lugar do mundo. Mas há ainda lugar para uma política tradicional. A gente assistiu isso de maneira muito clara nas eleições para a capital mineira, né? O Fuad era um candidato tradicional, né? Um técnico, né, que tinha vestido a camiseta de político há pouco tempo, mas bastante tradicional, e enfrentou aqui todas as forças de mídia contra ele, né? Inclusive o deputado Nicolas, e ele foi vitorioso. Então, não há uma fórmula pronta, mas é claro que quando você tem um candidato com grande capacidade de comunicação e que já demonstrou uma votação grande como o deputado Nicolas, é um componente a mais, um desafio a mais para qualquer deputado. Mas ainda eu acho que tem espaço ainda para uma política tradicional e também para uma política que vai mudando, né? Nós todos, né? Eu não sou youtuber, mas a gente acaba dialogando mais com as mídias sociais, porque o eleitor requer isso. O mundo nosso, na verdade, requer isso hoje em dia, né? Os nossos filhos são muito mais digitais do que nós somos. Então, é uma tendência que eu acho que ela veio para ficar. Mas nós temos visto aí, na hora do voto mesmo, muitas vezes a responsabilidade do eleitor de saber, né, quem caminhou realmente com as melhores propostas no Congresso Nacional, quem ajuda os municípios, quem tem um peso efetivo nas articulações aqui em Minas Gerais. Eu acho que são valores, quem representa os valores dos mineiros. Eu acho que tudo isso dá uma oportunidade para a gente ter uma participação grande também nas próximas eleições. Então, o senhor está tocando num ponto fundamental, que é a questão da atenção que o parlamentar dá para aquele território. Isso, no final, tem um peso. Claro que tem um peso. Nós temos, ainda mais Minas Gerais, que nós temos 853 municípios, a maioria municípios pequenos, municípios que o trabalho de um parlamentar faz uma diferença muito grande e, com certeza, isso, ainda mais em Minas Gerais, ainda tem um peso muito grande. As emendas parlamentares, em particular as emendas impositivas que vocês destinam para esses municípios, as análises estatísticas todas já demonstram uma correlação muito alta entre destinação da emenda e reeleição, não só do parlamentar, como também nas eleições municipais. Os prefeitos que mais receberam emendas tiveram um índice de reeleição mais alto. Qual que é o peso da emenda hoje no processo de reeleição dos deputados? Bom, primeiro, eu sou um defensor das emendas. Acho um instrumento válido de política pública. Tenho muita tranquilidade das minhas emendas serem um fator de melhoria da qualidade de vida dos mineiros, daqueles que eu represento, da população que eu represento e das cidades que eu represento. E, com certeza, quando elas bem aplicadas, elas frutificam em políticas públicas que fortalecem os agentes públicos que assim fizeram, né, como os vereadores, prefeitos. Então, eu vejo isso como algo natural na política, né? Se a gente for ver, por exemplo, antes nós tínhamos aí uma concentração maior por parte do governo federal especificamente. E, especialmente nos governos do PT, havia um direcionamento claro aí para políticos do PT também, para prefeituras do PT. Então não havia uma distribuição equânime. É natural que você direcione as emendas para onde você faz política, para onde você tem uma relação de confiança e uma relação eleitoral. Não vejo problema, não. Deputado, nós estamos começando, vamos entrar agora em março, a janela de troca partidária, né? Então, ela vai de 5 de março, se não me engano, a 4 de abril. Isso. Não é isso? Que é o período em que vocês vão poder trocar. No União, está tendo muita gente que entra e que sai. Por exemplo, o deputado federal Marcelo Freitas, afinal, ele sai ou não? Porque logo depois que ele deixou a presidência, ele fez fotos junto ao PL, depois ele vocês postaram, inclusive, uma foto, o senhor com Rueda ao lado dele, dizendo que ele ficaria.
Quem entra e quem sai? Bom, o deputado Marcelo Freitas é um grande quadro do partido. Eu tenho certeza que ele estará conosco, será reeleito, vai representar muito bem o norte de Minas, vai representar muito bem aí todas as bandeiras de segurança pública que ele se propõe a defender. E nós, por conta, né, desse tamanho, dessa força do partido, né, União Brasil, pela própria força também do progressista, a força da federação, né, que foi o maior movimento político nos últimos tempos que nós assistimos aqui em nosso país, eu tenho certeza, e a gente tem conversado muito, há uma procura muito grande de quadros qualificados para serem candidatos, e nós estamos bastante entusiasmados com a possibilidade de montarmos aí chapas competitivas, tanto para a Assembleia Legislativa, quanto para a Câmara Federal, e mais do que isso, Berta, de nós termos uma participação efetiva aqui nas eleições para governo do Estado. Eu acho que nós assistimos, nesses últimos 12 anos em Minas Gerais, um período de bastante estagnação, se não atraso. Né? Há muitas falhas no atual governo Zema, né? E falhas que vão ser postas aí na campanha. Há uma insatisfação muito grande dos funcionários públicos. Os funcionários públicos de Minas estão muito desvalorizados, não só sob o aspecto pecuniário, né, em termos de salário, e isso é muito importante, mas também em termos de atenção mesmo, de dignidade. Nós vimos a dívida do nosso Estado, nesses últimos 12 anos, ela crescer muito. Né? Primeiro o PT conseguiu uma liminar de não pagar, depois ela praticamente dobrou o déficit de Minas aí no governo Zema. Né? Nós temos uma questão aí de estagnação da nossa infraestrutura, a nossa infraestrutura, construção de estradas, enfim, está parada, né? Metrô nem se fala, e esses grandes temas têm avançado muito mais em outros estados do que em Minas Gerais. Então isso tudo vai ser tema de debate, né? Qual a melhor proposta para Minas Gerais? O que nós podemos fazer para, de novo, termos um funcionalismo público aí com dignidade, valorizado. O que nós precisamos fazer para a gente ter uma saúde de melhor qualidade? A insegurança de Minas cada vez mais aumenta também. Minas era um estado que estava aí livre das grandes facções nacionais. Hoje elas estão vindo para o nosso estado. Então, tudo isso na campanha de governo do estado vai ser colocado, e eu tenho certeza, União Brasil e o PP, espero a federação, nós vamos ter propostas importantes para isso. Até porque nós temos os casos de sucesso hoje em Minas Gerais. Né? Nós temos visto aí a administração do prefeito Álvaro Damião, uma administração exitosa, né? Sabendo fazer política, né? Há uma ampla gama de diferentes partidos que o apoiam na Câmara dos Vereadores. Belo Horizonte hoje é um canteiro de obras, a expectativa aí de obras importantes e estruturantes que a gente esperava há muito tempo, e a gente assiste isso também em Betim, a gente assiste isso em Uberlândia, enfim, diferentes partidos. Nós temos aí um cardápio de boas soluções nos municípios que eu acho que podem ser replicadas também para o governo do estado. Ok, deputado, muito obrigada por sua entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer estar com você, Berta, um abraço a todos da Itatiaia. O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com o deputado federal Rodrigo de Castro, que acaba de assumir a presidência do União em Minas Gerais. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.